Hoje estou trazendo a Cláudia, a doutora Cláudia Murta. A Cláudia é uma infectologista de ponta. Claudinha é espetacular, vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Ela é do grupo da Comissão de Infecção da Santa Casa, da frente do Covid, e nós vamos conversar sobre a questão dessas vacinas, porque vocês precisam ter fonte de conhecimento, né? E conhecimento sério, né? Sem nenhum outro interesse, a não ser trazer a informação. Né? Então, estou esperando a Cláudia entrar, para a gente poder conversar, vamos ver se ela chega. Olá. Ah, agora entrou! Achou! Olá! Que coisa boa, Claudinha, boa noite. Boa Seja noite, Simone. bem-vinda! Já tem um monte de gente aí nos esperando, né, para a gente poder conversar, que coisa boa. Vamos Boa lá. noite a Malu, que está aí do seu lado, te ajudando. Olá, boa noite. Oi, Malu, que coisa boa. Então, nós vamos começar. Já vi que já tem gente até de Sergipe, né, Claudinha? Já tem Já gente de tem da todo França, lado, olha né? ali, um abraço da França, São Luís do Maranhão. Ah, que Olá. coisa mais chique, é o povo de Fortaleza. Então, nós vamos começar. Eu vou começar a fazer as perguntas para a Claudinha e vocês vão entrando aí para poder fazer as suas perguntas. Cláudia, o novo coronavírus é recente. A pandemia começou no primeiro trimestre de 2020. Como que eles conseguiram fazer vacinas em menos de um ano? A segurança dessas vacinas foi verificada? Já era esperado que houvesse esse Covid? Na verdade, já era esperado que algum vírus conseguisse fazer alguma mutação, porque vírus são micro-organismos que têm uma capacidade muito grande de fazer mutação. Se a gente lembrar aí da época da gripe suína, da gripe aviária, a gente vai ver que foram vírus que eram de animais, que conseguiram fazer uma mutação e passar para as pessoas. Com esse novo coronavírus, a mesma coisa. Ele conseguiu mutar, mas dessa vez foi uma mutação em que ele conseguiu infectar muita gente, né? Com esse mundo globalizado, ele conseguiu se disseminar muito rápido e, infelizmente, causar essa confusão toda no mundo, né? Essa pandemia que a gente já vive aí há cerca de um ano. Há muitos anos, a indústria farmacêutica trabalha com várias plataformas de vacina, com várias formas de fazer vacina. E é com essas formas de fazer vacina que nessa fase agora, né, de tentar uma vacina muito rápido, ou felizmente várias vacinas, várias indústrias começaram por vários caminhos e a gente vai explicar um pouquinho quais foram esses caminhos. A gente tem que lembrar que as vacinas são os medicamentos, as Tirar o drogas comentário. mais seguras no mundo, né? Depois da água tratada, o que mais salva a vida no mundo é vacina. Então, vacinas são, sim, muito seguras. E essas vacinas, agora, para o novo coronavírus, são vacinas que já passaram pelas fases de laboratório, fase 1, fase 2, fase 3. Já estão aí, algumas delas, né, na prática, já foram vacinadas alguns milhões de pessoas. Mas sempre que é lançado algum remédio, alguma vacina nova, a gente tem fase 4, que é a fase de acompanhamento pós-início de uso em grandes populações. Então, nos estudos iniciais, essas vacinas mostraram sim que são seguras, tem um perfil de segurança muito parecido com as outras vacinas que a gente já usa aí no dia a dia. A gente vai comentar algumas características especiais de cada uma, mas, no geral, são vacinas que causam aquilo que a gente já está acostumado, né? Um pouquinho de febre, dor no lugar da aplicação, pode ficar inchado, pode dar um mal-estar, às vezes uma náusea, né? Um enjoo, uma dor de cabeça, mas na enorme maioria das vezes são efeitos bastante passageiros, efeitos que se resolvem rápido, tá? Então, no geral, a gente pode ficar muito tranquilo, sim, de vacinar. Então, Claudinha, nós vamos falar um pouco sobre as vacinas de Covid que já estão disponíveis no Brasil e no mundo. Fala para nós dessas 4 aí que nós estamos, que a mídia toda hora fala nelas. Primeiro a Coronavac, né? Que foi a primeira vacina aí de autorização para ser usada de autorização emergencial no Brasil. A Coronavac é feita com vírus morto. Então, é vírus que não vai causar infecção. É igual a vacina da gripe. Todas essas vacinas de influenza, de gripe que a gente tem no Brasil, são feitas com vírus morto. Então, é o vírus picadinho, como diz a minha amiga Ana Paula Burian, né? Ele foi degolado, foi espicaçado. Então, não tem jeito dele causar infecção, né? É uma vacina de 2 doses. O intervalo entre elas deve ser entre 2 a 4 semanas. E é a vacina que foi desenvolvida no laboratório Sinovac, aqui no Brasil, em parceria com o Butantan.
Ela foi autorizada para uso emergencial, não é um uso para qualquer pessoa, né? Existem classes de pessoas, grupos de risco que foram selecionados para serem vacinados inicialmente, e isso é uma coisa que está acontecendo no Brasil e está acontecendo no mundo inteiro. Infelizmente, a gente não tem vacina para vacinar mais de 7 bilhões de pessoas. Então, nós precisamos começar a vacinar os grupos prioritários, que é o que está acontecendo no Brasil, e começamos aqui pelos profissionais de saúde da linha de frente do Covid, né? Vamos expandir aí para os cuidadores de idosos, os idosos institucionalizados, e aí, a partir daí, pegando outros grupos chamados de grupo de risco, tanto por causa do seu trabalho de risco, mas também por causa de condições de saúde que levam essas pessoas a terem mais risco de desenvolverem formas graves do novo coronavírus. Então, os diabéticos, os obesos, as pessoas com problema de coração, com problema de pulmão, pacientes que fizeram um transplante de órgão, paciente com anemia falciforme, os trabalhadores que estão na indústria de insumos específicos para o enfrentamento do Covid-19, que são considerados essenciais, os professores, os demais trabalhadores da área de saúde, enfim. O grupo é muito grande, então a gente tem que ir realmente aos poucos, né? Essa vacina, como eu falei, então, é uma vacina segura. A gente tem que ter em mente que os estudos dessas vacinas, eles ainda são recentes, o acompanhamento delas tem que ser maior para a gente ver a eficácia a longo prazo. O que a Coronavac conseguiu mostrar é que ela tem uma proteção muito boa contra as formas graves do novo coronavírus, contra as internações. Então, ele evita muitas internações, evita essas internações de CTI, apesar de não conseguir evitar muitos casos leves, mas os casos leves a gente consegue controlar, né? Nessa fase agora da pandemia, a gente precisa, inicialmente, reduzir esse número tão grande de casos tão graves. Não é uma vacina liberada abaixo de 18 anos. Na verdade, a gente ainda não tem nenhuma vacina liberada abaixo de 18 anos. Pede-se que, se a pessoa deseja engravidar, que ela dê um espaço entre a segunda dose da Coronavac e espere aí 1 mês para poder engravidar. Nós vamos falar um pouquinho mais de outros grupos de risco mais no final, tá? Então, essa é a primeira. A segunda que chegou no Brasil é a vacina da AstraZeneca, também conhecida como Oxford. Essa tem uma tecnologia diferente da vacina da Coronavac, né? Ela é feita com um vetor viral. O que é isso? Pegaram um adenovírus, que é um vírus bobinho, né? É um vírus que não tem condição de se multiplicar no nosso organismo. Na verdade, a função dele é só carregar a proteína do coronavírus. Então, o vírus ele serve como se fosse um apresentador da proteína de superfície do coronavírus. E na hora que eu apresento essa proteína do coronavírus para o nosso organismo identifica essa proteína de superfície, que é chamada spike, ele identifica isso como um agressor e vai fazer anticorpos contra esse agressor. Então, também não é uma vacina que tem perigo de causar infecção, porque o adenovírus é apenas um vetor, ele não vai se multiplicar no nosso corpo, ele não tem essa capacidade. E o que a gente está dando para o nosso organismo é só um pedaço do coronavírus, é só essa proteína. Ela também já está disponível para uso a partir de 18 anos. São também 2 doses, o intervalo de uma para outra é de 4 a 12 semanas. E já lembrar aqui, se eu comecei o esquema com uma vacina, eu devo terminar com a mesma vacina. Então, se eu tomei a primeira dose da Oxford, eu tenho que tomar a segunda dose da Oxford. Se eu tomei lá a primeira dose da Coronavac, eu tenho que tomar a minha segunda dose de Coronavac também. A eficácia da vacina de Oxford é em torno de 70% a 82%. Existem alguns questionamentos sobre eficácia em idosos, porque o grupo de idosos acima de 65 anos que foi incluído é um grupo um pouco menor do que em alguns outros estudos. Na Alemanha, eles estão preferindo vacinar com a vacina de Oxford abaixo de 65 anos, a não ser que não tenha outra disponível, mas lá eles já estão vacinando com outras. E na Áustria, eles também têm vacinado de 18 a 65 anos, né? Então, essas duas são as que a gente já tem aqui no Brasil começando a ser usadas, né? No resto do mundo, a gente tem Pfizer, que é uma associação da Pfizer com a BioNTech. A história dessa vacina é muito bonita. Eu queria depois até que vocês lessem um pouquinho sobre essa BioNTech, porque o médico que é dono da BioNTech, ele é uma pessoa que tem um coração
assim, imenso, né? Ele quer trabalhar, ele sabia que ele podia fazer, mas ele não tinha condição de fazer uma coisa mundial. E aí ele chamou uma empresa grande e, inclusive, a diretoria da Pfizer fala que a maioria do que eles conversam, ele não assina contrato, ele fala, questão financeira a gente resolve depois, a gente precisa salvar vidas, a gente precisa colocar isso no mundo, né? E olha que bonito, né? No meio dessa confusão toda, né? A gente conseguir ver isso. Então, a história dele é muito bonita. Ele é um indiano que mudou para a Alemanha quando era pequeno, os pais foram trabalhar lá. Essa vacina é feita de uma tecnologia diferente, né? Ela pega um pedaço do RNA, que é como se fosse o genoma do vírus, né? Pega um pedacinho do RNA mensageiro e esse RNA mensageiro no nosso organismo, então volta a dizer também, um pedaço do vírus não vai causar infecção. Esse RNA mensageiro no nosso organismo vai estimular a proteção a produção, desculpa, de proteínas do vírus. E aí, essa proteína que o nosso próprio organismo é estimulado a produzir, o nosso sistema imunológico reconhece como um agressor, e aí vai lá e constrói anticorpos contra essas proteínas. Existe muita coisa circulando na internet, né, de que é uma vacina genética, de que vai modificar o nosso DNA. Não tem isso, né? Ela não tem essa capacidade, não existe esse risco, né? É uma vacina que tem uma proteção aí de 95% e existe uma outra vacina muito parecida com ela, que é a vacina da Moderna, que tem uma proteção de 94%. São vacinas que já estão sendo utilizadas nos Estados Unidos e na Europa. E são duas grandes características dessa vacina muito interessantes para a pandemia, é porque eles conseguem produzir essa vacina de uma forma muito rápida. Então, a Pfizer acha que vai conseguir produzir em torno de 1 bilhão e 300 milhões de doses até o final de 2021. Lembrando que são 2 doses, então 1 bilhão e 300 dá para vacinar 650 milhões de pessoas, né? Mais a produção da Moderna, que é uma tecnologia muito parecida. Existe uma preocupação grande também em relação a relatos de anafilaxia. O que é anafilaxia? Uma reação grave a essa vacina. Esses relatos são raros, a vacina já foi aplicada, já foram aplicadas mais de 24 milhões de doses da vacina, e as reações aconteceram, reações mais importantes, uma reação para cada 100 mil doses da vacina aplicada, né? A gente tem reação anafilática com outras vacinas também, o que é muito, muito raro. E as clínicas de vacina, os locais de aplicação de vacina, são todos treinados para tratar uma possível reação mais grave. E o tratamento não é tão difícil, né? A gente dá uma injeção de adrenalina e corta o processo na hora. O que é importante é que as pessoas que já tiveram alguma reação vacinal ou que têm uma alergia grave comuniquem o médico, comuniquem o enfermeiro que vai fazer vacina para evitar isso, né? Então, essas são as vacinas mais importantes. Existe uma outra, que é a Novavax, desenvolvida nos Estados Unidos, que mostrou uma eficácia aí no Reino Unido de quase 90%, 89%. Essa vacina tem uma tecnologia que ela aplica diretamente a proteína de superfície do vírus, que é a proteína spike, né? Ela mostrou uma proteção grande no Reino Unido, mas na África do Sul, em que a gente já tem uma variante mutante do vírus, ela mostrou uma proteção menor, em torno de 60%. E não é de se estranhar que a gente tenha já a mutação do vírus, porque, como eu falei lá no início, esses vírus, né, os vírus em geral, têm uma capacidade muito grande de mutação. Voltando lá na vacina, né, do RNA mensageiro, que é produzida muito rápido, uma outra vantagem dela é que eles conseguem alterar esse RNA mensageiro de acordo com mudanças na genética do vírus. E aí eles conseguem fazer uma vacina nova, né, ou semi-nova, adaptada às mutações do vírus, muito rápido, né? Existem algumas outras aí em desenvolvimento, mas as principais que já estão em uso são essas. Tem a Sputnik, que é da Rússia, né? Os dados são iniciais, em torno de 91% de proteção de idosos. Ela também usa um vetor de adenovírus, parecido com aquele vetor que a gente falou
da vacina de Oxford. Então, no geral, aí já em uso na prática no mundo todo são essas. E que são notícias boas, né, Cláudia? São coisas novas chegando, né? Que eu acho que traz uma esperança, né, para todo mundo, né? Você vê que a coisa é segura, né? Tem muita coisa bacana, né? Tem. E As essa pessoas podem voltar a ter tecnologia, esperança. É com certeza. legal isso. Essa tecnologia, por exemplo, do adenovírus, a tecnologia do RNA mensageiro, elas já vinham sendo estudadas antes, né? Não é a primeira vez Uhum. que se começa a estudar. Então, essas plataformas já existem há muito tempo e agora, com a pandemia, eles conseguiram avançar, acelerar, mas como já existia uma base, foi mais fácil de conseguir É, evoluir, né? E graças elas a já foram Deus por isso. estudadas, por exemplo, para ebola, né? Ebola já existe vacina aprovada na Europa para ser utilizada. Graças a Deus, o ebola ficou restrito, né? Não conseguiu disseminar, mas já existe, inclusive, vacina para ebola aprovada na Europa com uma dessas tecnologias novas que a gente falou. Isso é maravilhoso, né, Cláudia? Isso é muito bom. Cláudia, a Janssen, do grupo Johnson, tem uma vacina prestes a ser liberada, não é? Como é É que é essa outra. vacina? Essa vacina também usa esse vetor de adenovírus, né? O adenovírus 26. É a mesma, é muito semelhante à tecnologia da vacina de Oxford da AstraZeneca. O vetor do adenovírus leva a proteína de superfície do vírus para ser identificada. Todas as vacinas que a gente falou antes são dose dupla, né? São 2 doses com intervalos aí de pelo menos um mês. Essa vacina da Janssen, que já passou pela fase 3, os resultados iniciais foram divulgados na semana passada. A grande vantagem é que ela é dose única. Então, a gente conseguiria imunizar as pessoas mais rapidamente. Lembrando que não adianta para vacina nenhuma, né? Não adianta falar assim, tomei vacina hoje, daqui a 2, 3 dias estou protegido. Não, isso não é só para Covid, isso é para todas as vacinas, né? Nosso organismo tem que ter um tempo de reconhecer aquela vacina, de produzir anticorpos. Então, a gente começa a ter proteção habitualmente com 14 dias pós-vacinação. Então, essa vacina da Janssen mostrou inicialmente uma proteção muito grande, já tinha mostrado nas fases 1 e 2, agora a fase 3 foi liberada. Uma proteção de formas graves de 100% em termos de Bacana internação. demais. Todas as pessoas que Espetacular. tiveram Covid e que foram internadas eram do grupo placebo, ou seja, tinham recebido soro e não a vacina. A gente está acostumado a falar de vacinas, né, de hepatite B, de febre amarela, que tem uma proteção aí de 90% a 95%, né? As vacinas de Covid, a grande maioria não vai ter essa proteção de 90% a 95% para os quadros leves, mas elas têm mostrado, felizmente, uma proteção muito alta para os quadros graves, os quadros que levam à internação, que necessitam de CTI, e também proteção contra óbito. E então, felizmente, a gente tem aí mais uma vacina, né, que deve estar prestes aí a pedir registro de uso emergencial nos Estados Unidos, né? O Brasil participou ativamente dessa vacina, é uma vacina que foi feita, está sendo estudada em vários países do mundo, em 3 regiões geográficas diferentes. Isso é muito importante para a gente poder ver a resposta no mundo todo, né? Então, em breve aí, acho que a gente deve ter mais um alento de mais uma vacina no mundo. Claudinha, e as nossas crianças, Claudinha? E as vacinas para esses meninos? Nós estamos com pressa para elas, né? Desejo de vacinar. Os meninos chegam e falam, tia Filó, que dia que eu vou vacinar? Me dá vacina de Covid. Eles estão pedindo vacina de Covid. E aí? Teve muita criança que pediu para o Papai Noel, queria vacina, né? Quem diria que a gente ia ver criança pedindo vacina, né? Bom, como quase todos, né, os remédios e quase todas as vacinas, os estudos são primeiro em adultos, né? Então, agora, a partir dos estudos em adultos, com a liberação das vacinas em adultos, que estão começando os estudos em criança. Nos Estados Unidos, já começou um estudo em adolescentes. Existe uma proposta de que haja estudos em crianças e adolescentes aqui no Brasil. Isso deve ser submetido aí aos órgãos regulatórios, né? A Anvisa, em breve. E nós temos que ter um pouco de calma, né? Porque realmente não dá para correr com as crianças.
Mas um alento grande é que é o seguinte: as vacinas já se mostraram seguras nos adultos. Então, agora, o processo de estudo nas crianças e o processo de liberação dessas vacinas das crianças, ele vai ser bem mais rápido, com certeza. Os estudos em adultos, eles são todos desenhados para serem duradouros. Então, a gente está falando aí, por exemplo, quando a gente falou da Janssen, né? Eles liberaram estudos com poucos meses de acompanhamento. Isso é a mesma coisa com da Pfizer, da Coronavac. Esses estudos precisam ter um número de casos de Covid no grupo vacinado versus o grupo placebo para mostrar a eficácia da vacina. Então, isso depende da velocidade em que as pessoas que estão no grupo placebo adquirem a infecção. Mas essas pessoas de todos os grupos vacinados, de todas as vacinas, continuam seu acompanhamento e habitualmente aí durante uns 2 anos, exatamente para a gente ver o tempo de proteção, a eficácia a longo prazo. Os estudos em crianças, eles também vão acompanhar as crianças durante mais tempo, mas os resultados deles, como as vacinas já estão aprovadas em adulto, eles devem sair mais rápido e elas comprovando a segurança em crianças, e eu acredito que vão comprovar sim, não deve ter diferença importante nenhuma. Os resultados vão sair mais rápido e aí os pedidos de autorização para uso em crianças e adolescentes também devem sair bem mais rápido. Então, é um grande alento também aí para as nossas crianças, para os nossos adolescentes que estão tão privados, né, de tanta coisa, privados da escola, privados do convívio social, privados de ficar visitando os avós, né, todo fim de semana. Então, vai chegar para eles também. Essa notícia é boa, né, Claudinha? E eu queria falar que vocês estão aí prestando atenção, que ela domina isso tudo, é porque a Cláudia está à frente dessas pesquisas, viu, gente? Ela não fala, fala no Brasil, né, em Belo Horizonte mesmo, ela que supervisiona, ela que sabe isso tudo, vocês não têm noção do que ela sabe, mas deixa para depois, né? Porque a hora que chegar a vacina de menino, vocês vão ver o que nós vamos arrumar, vai ser bom. Então, vai ser bom. Vai ser muito bom. Claudinha, você participa de pesquisa com antibiótico e vacina há muitos anos. Belo Horizonte já participa de pesquisas de vacina, de estudo de vacina de Covid-19. Haverá outros. Temos perspectiva de novos grupos para participar de estudos de vacina, que esse negócio é legal, é chique isso, né? Chique. Belo Horizonte tem 2 centros, né, que participam do estudo da vacina da Janssen, desse de fase 3. Um é a Santa Casa, né, onde eu trabalho, e o outro é o grupo do Dr. Jorge no Hospital das Clínicas, né? Nós incluímos aí mais de 400 pessoas no estudo, está todo mundo em acompanhamento bastante rigoroso, né? Existe sim a perspectiva de que venham novos protocolos para o Brasil, para Belo Horizonte também. Tem algumas coisas que eu não posso falar por causa de acordo de confidencialidade, né? Mas existem sim propostas, inclusive da gente conduzir estudo de criança e de adolescente. Então. Vai ser chique. Vai ser bom. Né? Sim, vai ser muito chique, vai. Você sabe que hoje eu estou fazendo a lista dos meus clientes que vão participar, né? De tanta vontade para eles nisso. Tem que ajudar a moçada, né, Claudinha? Vai ser muito bom. Mas assim. Os estudos são estudos em que a gente não consegue colocar gente demais, né? O estudo de adultos e de idosos fechou relativamente rápido. E assim, foi bom, porque o mundo todo está engajado, né, nesse motivo tão grande, né, de incluir as pessoas. Eu atendi um senhor esses dias que ele falou comigo assim, eu doava sangue durante minha vida toda. Agora eu sou idoso, eu não posso doar sangue. Mas eu estou me sentindo tão útil para a sociedade de estar fazendo o teste da vacina, já que eu não posso doar sangue, né? Então é muito bonito isso. E no mundo todo está todo mundo muito engajado para isso. É por isso que os protocolos, né, têm andado rápido, as pessoas se disponibilizando e vendo que são estudos sérios, é claro, né? Ninguém vai conduzir estudo, né, sem estar tudo muito bem regulamentado. Tudo que a gente faz no Brasil tem que ser feito igualzinho nos outros países, então tem que seguir a regra dos Estados Unidos, a regra da Europa. Então é tudo muito uniforme, né? E é isso que dá. E além de uniforme, é tudo muito rígido, né, Cláudia? É tudo muito vigiado, né? É muito bacana esses estudos, né? Assim, não é feito de qualquer maneira, é uma coisa muito séria, os pacientes são muito acompanhados, né? É muito bacana. Eu acho que
quem pode participar disso, né, como voluntário, é uma coisa muito bacana. Eu acho que tem muitas vantagens nisso, né? Sem dúvida, E sem que dúvida. bom que tem isso, né? Que bom, né? E as pessoas que se candidatam, a gente tem visto que elas querem realmente seguir o protocolo, fazer direitinho, porque quando a gente fala de eficácia 60, 70, 80, 90%, se as pessoas não estão comprometidas com o estudo, a gente não consegue monitorar tudo, né? Então, tossiu, espirrou, teve dor de cabeça, vai lá para poder olhar se é coronavírus ou não, vai colher exame, né? Então, é tudo muito monitorado, é tudo muito sério, é muito bom de fazer, né? Ô, Claudinha, e os pacientes com doenças crônicas? Eu estou recebendo pedido aqui, inclusive assim, eu faço quimioterapia, eu posso vacinar? As grávidas, as mães que estão amamentando, elas podem vacinar? Sempre que a gente começa estudo de remédios e de vacina, o grupo de gestantes e o grupo de lactantes, ele é excluído do estudo, né? Porque nas fases iniciais a gente ainda não tem dados de segurança do estudo. O que tem a própria Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia publicou um documento com orientações sobre vacinação de gestantes e de lactantes. Deve ser avaliado, no caso das gestantes, a gente precisa avaliar o risco de exposição dessas gestantes, porque não é absolutamente contraindicado, mas também não existe ainda uma liberação formal para que todas sejam vacinadas. Então, se é uma gestante de maior risco, porque ela tem alguma doença ou porque ela tem uma exposição grande ao novo coronavírus, essa gestante precisa discutir com o médico dela, discutir até com o médico de referência, o infectologista, sobre a sua vacinação. As mulheres que estão amamentando, a grande maioria, que é da linha de frente, né, que é profissional de saúde, foi vacinada sim, inclusive com liberação dos pediatras, porque não existe motivo para a gente achar que essas vacinas, com essa tecnologia utilizada, né, ou essas tecnologias utilizadas, seja de risco para quem está amamentando. Então, para as lactantes já tem sido liberado, as gestantes, muitas estão sendo vacinadas, mas é preciso discutir com o médico assistente. A gente falou de casos de alergia grave, né, à vacina, e aí nós estamos falando de anafilaxias, pessoas que têm alergias comuns, né, que têm rinite, que têm asma, que estão com quadros controlados, não existe problema nenhum em se achar que vai ter um risco maior de reação a essas vacinas. Então, rinite, bronquite, asma, não tem problema nenhum. Se a pessoa, se a pessoa tem alergia a algum componente da vacina, e esses componentes das vacinas de coronavírus são componentes comuns a outras vacinas, se ela tem um histórico de já ter tido uma anafilaxia, quer dizer, uma reação grave a outras vacinas, ela também precisa ser avaliada se vai ou não tomar. Pessoas que têm problemas hemorrágicos, distúrbios graves de coagulação do sangue, como a vacina é dada por via intramuscular, essas pessoas precisam comunicar ao enfermeiro, ao médico, antes de receberem a vacina. No caso de outras doenças crônicas, a própria bula da Coronavac já coloca a liberação, e a liberação emergencial que o Brasil fez para o uso dessas vacinas inclui os pacientes diabéticos, os pacientes hipertensos, os pacientes com doenças pulmonares, os pacientes obesos com índice de massa corporal acima de 40, os pacientes com transplante de órgão sólido, então os pacientes que já fizeram transplante de rim, transplante de fígado, eles também serão contemplados nessas fases de vacinação. Os pacientes com neoplasias, os pacientes com câncer, também podem ser vacinados. Pacientes que já tiveram AVC, né, o derrame, né, também podem ser vacinados. Então, não existe assim muito problema para vacinação, porque, como a gente viu, são vacinas seguras. Qualquer pessoa que esteja fazendo algum tratamento que abaixe a imunidade, ou pessoas que tenham doenças, que a própria doença abaixa a imunidade, a maioria das vacinas não tem problema de causar mais efeito colateral. Essas pessoas não podem tomar vacinas de vírus vivo, por exemplo, vacina de febre amarela,
vacina de sarampo, de cachumba, de rubéola, de catapora, de herpes zoster. Essas pessoas não podem tomar essas vacinas, porque essas vacinas são de vírus vivo atenuado, quer dizer, um vírus enfraquecido. É um vírus enfraquecido, mas é um organismo também enfraquecido. Então, um vírus fraco num organismo que é um organismo fraco pode levar a uma infecção. Então, é por isso que as pessoas que têm uma baixa de imunidade não devem tomar vacina de vírus vivo. Nenhuma dessas vacinas que a gente falou é feita de vírus vivo. Então, não existe essa preocupação dessa vacina causar infecção nessas pessoas. O que existe é a possibilidade dessas pessoas fazerem menos anticorpos do que uma pessoa que tem um sistema imunológico normal, né? Mas isso a gente vê com outras vacinas também. Então, se eu tomo uma vacina, eu tenho um problema de baixa de imunidade, eu faço quimioterapia, tomo uma vacina de pneumonia ou de meningite, ou uma vacina de gripe, pode ser que eu faça menos anticorpos. Muitas vezes, esse menos anticorpo ainda é um nível que me dá uma proteção boa. E aí nós temos que pensar, o que é melhor? Tomar a vacina e fazer anticorpo normal ou um pouquinho abaixo ou não tomar a vacina? Claro que é tomar a vacina, né? Mesmo que eu não tenha uma proteção igual a de uma pessoa que não tem problema de imunidade, é preferível que eu tenha uma proteção mesmo que seja subótima, digamos assim. Então, essas pessoas também podem, também devem se vacinar, né? Falando lá, só para completar de quem está amamentando, o estudo de fase 3 da Janssen, ele podia incluir mulheres que estavam amamentando. E não houve nenhuma questão de segurança, né? Então, e os outros estudos, pela tecnologia também que as vacinas usam, a gente não espera que tenha problema, tá? Cláudia, e quem já teve Covid? Vacina ou não? Vacina, porque a gente não sabe ainda quanto tempo a imunidade gerada pelo Covid vai durar. A gente acredita que seja aí em torno de 3 meses, pelo menos, talvez um pouco mais. Como a gente não sabe ainda quanto tempo essa imunidade vai durar, a gente deve sim se vacinar. O que eu não posso é me vacinar durante a fase aguda do Covid. Então, se hoje eu tô com uma febre por causa do Covid, eu tô com um mal-estar muito grande, aí eu não devo me vacinar. Eu devo esperar a melhora dos sintomas, eu não devo me vacinar enquanto eu estiver com febre, e depois que os meus sintomas melhorarem, eu espero aí pelo menos uma semana, 15 dias, e aí eu vou vacinar. Essa melhora dos sintomas de Covid, para eu poder tomar a vacina de Covid, não precisa de eu ter melhorado a questão do olfato e a questão do paladar. Então, porque esses dois sintomas... Isso demora, né? Demora muito, né? Pode muito. demorar meses para voltar, né? Então, se eu resolvi o meu outro quadro, se a febre acabou, se o meu mal-estar já acabou, se eu estou bem disposto, aí sim eu já sou um candidato a tomar a vacina do novo coronavírus, tá? Não existe... Eu falei que se eu começar o esquema com uma dose de uma determinada vacina, eu devo fazer o de outra, né? Isso para as vacinas que são 2 doses. Não existe nenhum estudo ainda que mostre pra gente, assim, eu tomei vacina suponhamos, de gripe hoje, posso tomar de Covid amanhã? Ou então, tomei de Covid hoje, posso tomar de febre amarela semana que vem? Não existe nenhum estudo ainda em relação a isso. Então, a Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM, coloca que eu devo dar um intervalo de 14 dias, pelo menos, entre qualquer vacina e a vacina de Covid. Então, se hoje eu me vacinei para pneumonia, eu dou um intervalo de 2 semanas, aí eu vou tomar a minha vacina do Covid, tá? Exatamente porque a gente ainda não tem nenhum estudo de interação com as outras vacinas, tá? Claudinha, tá tendo pergunta demais aqui. A Malu já deve ter anotado um pouco aí de pergunta, né? Que aqui registrados são muitas, né? Explica que a gente pode... Os comentários estão desativados agora. Acho que o seu auxiliar aí tirou. A gente não está conseguindo ver todos. Nós tiramos porque as pessoas pediram para tirar. Mas aqui eu tenho registrado 98 perguntas. Tá. No início, a gente tinha várias, né? Várias perguntas. A gente vai começar a responder aqui do que já deu para a gente avaliar, tá?
Ô, Cláudia, mas aí ela não vai ser vista. A gente está conseguindo. Claudinha, Oi, agora eu aqui tô eu estou conseguindo perguntando. ver. Eu já Porque tô tem muita conseguindo. pergunta aqui sobre lupus. Várias perguntas de lupus aqui. Se tem lupus, se eles podem ser vacinados. Aí entra lúpus e entra outras perguntas que tem aqui também sobre doença autoimune, né? O lúpus e as doenças autoimunes entram dentro daquelas doenças que abaixam a imunidade, né? Que podem abaixar a imunidade tanto pela própria doença quanto pelo medicamento usado para tratar essa doença. Então, essas pessoas não têm contraindicação a tomar as vacinas, elas só precisam avaliar com o seu médico se tem algum outro problema, né, de saúde. Não tendo, essas pessoas serão vacinadas também quando chegar a hora delas, né? Existe uma outra pergunta que é sobre paciente HIV. O paciente HIV, inclusive, saiu um documento do Ministério da Saúde colocando pacientes HIV com CD4, que é a defesa, né, da imunidade, com CD4 baixo, pacientes HIV com CD4 abaixo de 350 serão incluídos no grupo prioritário de vacinação, exatamente porque eles têm uma baixa de imunidade. Então, esses pacientes HIV também serão vacinados por causa da baixa de imunidade, tá? Tem estudante de medicina perguntando se eles vão ser vacinados. Você sabe alguma coisa sobre isso? Eu não sei em qual fase eles estarão contemplados, né? A autorização de uso emergencial da Coronavac, isso está no site do Ministério, né? E está no site lá do Butantan também. Ele não inclui os estudantes, né? Ele inclui trabalhadores, não só os professores, mas trabalhadores das escolas, trabalhadores de transporte coletivo, mas os estudantes em si não foram contemplados especificamente. Acredito que aqueles que estão naquela fase de ir para os internatos no hospital, né, de darem apoio, de fazerem... Tá fazendo um barulho esquisito, não sei o que é. Aqueles que estão já na fase de ir para o hospital e entrarem na linha de frente, aí esses, né, certamente serão vacinados nos seus hospitais. Mas para o restante, a gente ainda não tem uma previsão, tá? Após vacinados, seremos vacinados anualmente? Peraí, só tem uma outra pergunta aqui. Após eu tomar a vacina, nós seremos vacinados anualmente? Não sabemos ainda, né? Não sabemos porque a gente ainda não sabe quanto tempo a vacina vai ser eficaz, e os estudos, como eu falei, são desenhados para demorarem aí 2 anos de acompanhamento, e nós não sabemos também se as mutações que o vírus começou a fazer serão uma justificativa para a gente ter que ficar se vacinando todos os anos. Influenza, que é gripe, a gente vacina todo ano, porque a gente sabe que os vírus influenza sofrem mutação todo ano. Já começaram a aparecer mutações do novo coronavírus, mas a gente ainda não sabe qual é o impacto dessas mutações nos esquemas vacinais. Então, nós temos que esperar ainda um pouco para a gente saber. Adolescente com TEA. Nossos adolescentes poderão se vacinar. Adolescentes com TEA é transtorno do espectro autista. O que é? Adolescentes com TEA, transtorno do espectro autista. Do espectro né? autista, sim. Isso, se eles poderão ser vacinados. Poderão, não terá problema, desde que na época a gente já tenha vacina, né, liberada para uso nos adolescentes. Como eu falei, já começaram estudos em adolescente nos Estados Unidos, e a partir de agora, com a liberação de outras vacinas, esses estudos vão se estender para o mundo, tá? Vão se estender. Cláudia, tem muita pergunta, assim, de trombose. Se eu já tive trombose, se eu tenho trombofilia, se eu tenho policitemia vera, quadros hematológicos, né? Tem saído perguntas aí, se podem ser vacinados. Podem ser vacinados desde que a pessoa não tenha um distúrbio hemorrágico que contraindique uma injeção intramuscular, né? Então, essas pessoas poderão também ser vacinadas. Então, perguntando se quem tem hipotiroidismo pode. Quem tem vitiligo pode. Pênfigo vulgar pode.
né? Estou perguntando, efeito da vacina. Quais os efeitos colaterais das vacinas? Aquilo que eu falei no início, né? Habitualmente são efeitos localizados, efeitos Locais. só locais, né? Como das outras vacinas. Dor, inchaço, pode ficar vermelho, pode dar um pouco de dor de cabeça, pode ter enjoo. Vocês devem estar vendo aí na mídia casos de idosos na Europa e nos Estados Unidos que foram vacinados e que faleceram. E as autoridades estão muito atentas a isso, né? Eu fiz até uma revisão disso hoje, se alguém, né, se viesse esse tema. Na Noruega, por exemplo, teve 33 óbitos. Desses 33 óbitos em idosos no período pós-vacinal, pelo menos 13 desses idosos eram idosos já com doenças muito avançadas, os chamados idosos frágeis, e não houve nenhuma associação entre óbito e vacina da Pfizer. Na França, a mesma coisa, o mesmo levantamento. Na Suécia, na Islândia, em Portugal, também o mesmo levantamento. E a Agência Europeia de Medicamentos, o último documento da agência é de que nenhum óbito pós-vacina teve relação causal com a vacina, tá? A gente tem que pensar que a maioria desses óbitos, né, todos esses relatados eram idosos, a grande maioria já institucionalizados, com doenças já muitas vezes terminais, mas relação com a vacina realmente não tem, tá? Alergia a camarão. Alergia, estão perguntando. Filó, posso... A ovo, camarão. Pode? Alergia a ovo, camarão, leite e dipirona. Não tem problema. A vacina não tem nenhum desses componentes. Então, pode vacinar. Crianças especiais, microcefalia, também poderão ser vacinados depois que a gente tiver estudo. Artrite reumatoide, pode, entra naquele grupo de doenças autoimunes. Tem uma mãe aqui com a filhinha que teve encefalite autoimune, você viu aí? Encefalite autoimune, depois de ter tomado a vacina da varicela, e hoje já não pode tomar nenhum tipo de vacina. Essa criança ela Por precisa enquanto. ser avaliada, individualmente, né? Uma encefalite autoimune sem diagnóstico, a gente precisa saber melhor o que é, né? E provavelmente essa criança não tem, não sei se ela teve estudo, né? Se foi estudado amplamente, e se ela tomou outras vacinas que a princípio não têm relação com a encefalite autoimune, né? Vitamina D baixa, pode. Só uma coisa, porque tem uma pergunta, teve um óbito em Manaus de um idoso após ter sido vacinado, né? Esse óbito está em investigação, a gente ainda não tem dados, né, do que aconteceu, já era uma pessoa com doenças crônicas, então a gente ainda não sabe, eu não posso emitir nenhuma opinião, porque não foi dado nenhum laudo ainda pelas autoridades competentes, tá? Estão perguntando sobre doença celíaca e sobre doença de fibrose cística. Fibrose cística também não vai ter problema, não existe nenhuma questão de segurança relatada para essas pessoas. Cirurgia cardíaca, pode tomar vacina sem problema nenhum, tá? A gente tem muita pergunta sobre volta às aulas. Quem já teve tuberculose é considerado grupo de risco? Não, a não ser que tenha um problema pulmonar crônico, né? O que está descrito como grupo de risco são problemas pulmonares crônicos. Tuberculose, a grande maioria das vezes a pessoa trata e fica sem sequelas, então não tem problema, tá? Tem previsão para vacina particular? Estou perguntando aí. Não existe previsão. Deixa eu até explicar isso, porque isso é uma coisa muito interessante, né? Existe um compromisso das indústrias farmacêuticas em venderem toda a sua produção de vacina para os governos do mundo inteiro. E esse compromisso é baseado no seguinte: não existe insumo, não existe material para produzir vacina para o mundo inteiro. Então, as indústrias fizeram esse acordo para que os governos comprem toda a produção e, com isso, eles consigam vacinar os grupos de maior risco,
os grupos que têm um risco grande de desenvolver doenças, complicações pelo Covid, quadros graves de Covid-19 e óbito. Então, é por isso que não existe ainda previsão de ter vacina nas clínicas de vacina. O raciocínio é, os governos vão fazer a vacinação dos grupos de risco, independente de quem tem condição de pagar ou não. Então, é por isso que a gente não tem previsão. Quem tem alergia para quase todo tipo de remédio pode tomar? Vamos estudar o que é essa alergia a quase todo tipo de remédio, né? Para ver o que é realmente essa alergia, o que a pessoa sente, porque às vezes é um mal-estar, né? Mas o que a pessoa sente, né? Existem realmente pessoas que são muito alérgicas a muitas coisas, mas isso na prática é muito raro, né? Tem gente perguntando, vacinar ou ter a doença? Eu acho que nós temos que vacinar, né? A vacina ela é uma proteção individual, mas ela é uma possibilidade também de proteção coletiva, né? E eu não quero que a gente fique pensando só na vacina de Covid, porque ano passado foi um ano muito atípico, ficou todo mundo preso dentro de casa, né? Nós estamos com milhares, para não dizer milhões de cartões de vacina atrasados. As pessoas não estão tomando as vacinas habituais, estão pensando só na vacina de Covid e nós temos que nos proteger das outras doenças também. Porque as outras doenças não tiraram férias, né? As outras doenças estão aí, junto com o coronavírus, a gente está vendo internação, né, toda hora. Então, as pessoas precisam sim se vacinar para as outras doenças. E uma outra coisa não adianta a gente achar que nós vamos vacinar os grupos de risco ou que a gente vai conseguir vacinar uma grande percentagem da população e que o problema vai acabar. Não vai. As vacinas as vacinas de Covid, todas elas, e eu torço para todos os protocolos que estão em andamento, porque quanto mais vacina a gente tiver, mais rápido a gente vai conseguir dar uma segurada nesse tanto de caso grave. Mas a gente tem que ter consciência de que as vacinas são um passo para a gente controlar a pandemia. Nós não podemos negligenciar o distanciamento social, a higienização das mãos e o uso de máscara. As vacinas não protegem 100%, né? Ainda não existe estudo para todas elas para falar se existe proteção contra a disseminação de vírus. Então, eu tomei a vacina, eu posso não ter um quadro grave de Covid, mas será que eu vou disseminar, né? Pode ser que eu ainda dissemine vírus. A gente precisa, por favor, lembrar do que é super importante. É um cuidado para mim, é um cuidado para quem está perto da gente, né? Então, a gente tem que ter paciência, tá ruim, tá chato, mas essas 3 regrinhas de máscara, higienização das mãos e o distanciamento, elas precisam continuar, porque senão a gente não vai conseguir controlar. Deixa eu ver, acho que tem mais aqui. Estão perguntando, quem retirou um rim, quem fez nefrectomia, se pode vacinar, né? Pode vacinar, não tem problema. Nefrectomia não é problema para vacinação, tá? Estão falando aí que tomar precaução, né? Temos sim que tomar todas as precauções para a gente evitar. Quem é alérgico a ácido acetil salicílico, pode vacinar? Pode. Cirurgia de coração, pode vacinar também, tá? Não. O pessoal está pedindo muito para falar de volta às aulas, mas não dá, né? Esse assunto não é para agora. Eles estão perguntando a questão da vacina ter sido lançada em tão pouco tempo, né? Eu acho que eles não guardaram o que você explicou lá no início, né, Cláudia? A gente conseguiu vacina, né? Várias vacinas, né? Exatamente porque já tinha várias plataformas, várias tecnologias em desenvolvimento, né? E por causa disso, as indústrias conseguiram aí, com muita dedicação dos cientistas que trabalharam arduamente, né? E estão trabalhando, conseguiram trazer as vacinas de uma forma mais rápida. Não são todas as vacinas que estão na mesma fase. Nós ainda temos vacinas um pouco mais atrasadas, digamos, que boa, sim, né? Quem é alérgico a anti-inflamatório e sulfa
pode vacinar sim. Perguntaram... Hã? Eu acho que a live vai ficar gravada, né, Filó? Depois a gente pode até fazer outro, né? Vai ficar gravada, Claudinha. Tá. Porque o nosso tempo está acabando, nós temos só 5 minutos. Hipertensão pulmonar vai poder ser vacinado, sim. Síndrome de Down com cardiopatia e hipotiroidismo. Quando tiver vacina para a faixa etária dessa pessoa, ela vai poder ser vacinada, sim. Tá? Deu um caso que não pode? Já falei, né? Quem tem distúrbio de hemorragia não pode ser vacinado. Gestante precisa ser avaliado, né? Existe uma questão de segurança que tem sido questionada, tanto de segurança quanto de eficácia, acima de 65 anos. Os estudos precisam incluir muitas pessoas idosas, né? Já que são um dos maiores grupos de risco, se não o maior grupo de risco. Alguns estudos tiveram poucos idosos, outros já tiveram mais, né? Esse estudo da Janssen, que foi publicado há pouco tempo, tem uma quantidade muito grande de idosos. Então, a gente vai, à medida que a gente for acumulando conhecimento, volto a dizer, os protocolos continuam em andamento e aí a gente vai conseguir, sim, ter dados maiores, mas, a princípio, no momento, a gente não tem grandes preocupações de segurança. Volto a dizer, as vacinas completaram fase 3 ou a fase 3 continua em andamento e agora vem a fase 4, que é a fase em que o uso é bastante disseminado, né? Então, nós precisamos acompanhar com cuidado, com segurança, com tranquilidade, essas reações pós-vacinais para a gente correlacionar se é ou não relacionado à vacina, tá? Claudinha, eu acho que esse assunto não esgota, né? Eu acho que tem perguntas demais. Eu acho que foi muito boa, as pessoas elogiaram muito aquilo que eu falei com as pessoas ontem. Vocês vão ver como é que a Cláudia né, clara para poder explicar, tem uma facilidade muito boa de colocar, tem um conhecimento maravilhoso. Então, eu acho que ajudou demais, explicou, foi muito claro, assim, tudo que você deixou explanado para todo mundo. Dúvidas vão ter, mas eu acho que as pessoas vão poder recorrer à live e ouvir. Se depois o pessoal quiser, a gente volta para poder conversar um pouco mais, né? Mas eu acho que o objetivo dela hoje, que foi trazer uma tranquilidade para as pessoas e colocar esperança, né? As coisas caminharam muito, as vacinas estão sendo seguras, daqui a pouco pelo menos 60% vai conseguir vacinar, né? Se Deus quiser, a coisa vai caminhar para a gente estar bem próximo da vida normal. Vai ter uma proximidade, as crianças vão poder voltar às aulas, nós vamos poder trabalhar normal, se Deus quiser as coisas vão chegar no eixo, né? Mas é devagarzinho, vai dar tudo certo, se Deus quiser, né? Queria te agradecer pela oportunidade mais uma vez a gente estar aqui, agradecer a Manu, disponibilidade de estar aí junto, o Guilherme que está aqui do lado, né? Mas muitas coisas vão estar tendo perguntas por aí, mas depois a gente... Às vezes você tem mais alguma coisa que vocês selecionaram e que vocês queiram colocar. Não, acho que a gente respondeu a maioria. Tem muita gente perguntando de bronquiectasia. Pode vacinar, não tem problema, tá? Se quiser mandar um e-mail, um WhatsApp, eu respondo no WhatsApp da Maximune, né? Eu respondo individualmente, não tem problema, tá? Eu me disponho a orientar, não tem problema nenhum, né? Queria que a gente seguisse, né? Que todo mundo siga com paciência, com fé, com esperança, sem medo. Cuidado com fake news, busquem informações de qualidade, né? A gente já está sofrendo tanto com tanta coisa que está acontecendo, né? Então, para que a gente busque conhecimento e que a gente tenha tranquilidade com a nossa família, com os nossos amigos, e a gente vai seguir feliz, né? A gente vai conseguir ir vencendo isso, e em breve a gente vai ter um pouquinho aí de tanta coisa que a gente gosta e que a gente está afastado, que vai voltar. Né? Um abraço a todo mundo, muito obrigada. Obrigada, Filó, pela oportunidade. Claudinha, eu só quero terminar dizendo que tinha uma pergunta no início assim, é pecado vacinar? Não, pecado eu acho que é não vacinar, porque o nosso Deus que eu creio é o Deus da vida. É o Deus que quer que a gente viva a vida em abundância, com alegria. E a vacina é uma das formas da gente poder retornar a tudo isso, né? Então, vamos continuar rezando, pedindo para que eles consigam liberar, ter muita produção e que tudo chegue para todo mundo, né? Para que a gente possa caminhar bem. Então, obrigado pelas informações de qualidade, porque eu acho que é isso que é a nossa obrigação de profissional de saúde,
de trazer para os nossos irmãos, né? Então, mensagens sérias, né? Informação séria, para que a gente possa estar seguro aí para caminhar. Então, muito obrigado. Muitas pessoas nos acompanharam, muitas pessoas. Então, que bom. Muito obrigada a todos, né, que estão aqui, que sempre que a gente faz um convite, estão aqui conosco. Então, muito obrigada a todos. Boa noite. Claudinha, até amanhã lá no hospital. Tchau, Manu. Tchau. Até a próxima. Obrigada. Tchau.